brasileiro gosta de acreditar que não é racista. É uma das crenças mais salientes de nossa cultura. A ideia de que somos uma combinatória de etnias tão grande que nos tornamos praticamente uma etnia à parte. Uma combinatória de influências de todo canto, uma mistureba tão particular que nos soa estranho a forma como uma ideia muito rígida de raça é usada em outras culturas para separar e humilhar as pessoas. Ao mesmo tempo, o racismo ainda está vivo no cotidiano brasileiro, muitas vezes mascarado por outras formas de discriminação. Essa aula procura entender essa contradição fundamental entre ser e não ser racista, tudo ao mesmo tempo agora. Nas grandes cidades brasileiras, a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio é quase 4 vezes maior do que a de um adolescente branco. Olha só esse dado. No ano de 2010, aproximadamente 6.500 jovens brancos foram assassinados no país. Enquanto isso, no mesmo período, quase 20 mil adolescentes negros foram mortos. Todas essas estatísticas são de pesquisas divulgadas recentemente e que mostram em números que o Brasil está muito longe de ser um lugar onde o racismo não existe. Aborde um brasileiro sobre o preconceito racial no Brasil e sua resposta instintiva, automática, será negar. Ele faz isso com sinceridade, pois intui que o racismo no país ou não existe, ou é brando, ou se existe, é obra alheia de exemplos radicais de discriminação. As manifestações de preconceito são consideradas atitudes de uma minoria ou um caso excepcional demais para a gente ficar prestando atenção. A maioria dos brasileiros acha que existe preconceito, mas apenas 10% admitem ser preconceituosos. Será que quem tem preconceito é sempre o outro? A democracia racial não é o que parece. Na época do Brasil Imperial, Tia Rosa foi ama de leite de Clara. Ela deu de mamar e embalou o sono da filha do senhor, como fez com sua própria filha, Diná. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea declarou extinta a escravidão no Brasil. Será que Clara se sentiu igual a Diná? Sebastião foi um malungo leva-pancadas de Pedro, menino branco. Sebastião costumava fazer o papel de cavalo, os arreios eram de barbante e um galho de goiabeiro chicote. Em 1891, a Constituição determinou a igualdade de todos os brasileiros. Igualdade? Será que Clara, Pedro sentiram que agora eram iguais a Tia Rosa, Diná, Sebastião? E seus filhos, netos, tataranetos? Será que todos os brasileiros hoje se sentem iguais? No Brasil, o racista é o outro. O sociólogo Florestan Fernandes percebeu já nos anos 60 que um traço nosso é camuflar a discriminação, jogando a culpa em qualquer um que não a gente, sem nunca encarar o problema de frente. Nossa sociedade teve uma história construída sobre desigualdades. Por tempo demais, as condições de vida e de trabalho e a relação entre as pessoas pareceu clonar o modo de vida que um dia foi sustentado pela escravidão, pelas relações paternalistas e clientelistas, que criam níveis de dependência nos mais desfavorecidos, a ponto de maquiar as maneiras com que eles são explorados. A cara pública da sociedade não admite o racismo, mas é no campo da vida privada, nos mecanismos da intimidade, no convívio mais privado e na rede de favorecimentos que se movimenta o nosso preconceito. Um homem negro rico, ele lida com o mesmo tipo de racismo que um homem negro pobre lida? O que acontece depois que você ganha grana e começa a passar na televisão é que você passa a lidar com essa hipocrisia de uma maneira muito mais violenta, tá ligado? Então eu observo a maneira como as pessoas lidam com pessoas que não são famosas e comigo, sacou? Comigo as pessoas, em tese, deixam de ser racistas. Mas eu vejo na madrugada, quando eu vou parar um táxi, que o racismo tá ali presente, porque os táxis não param e as viaturas param. Racismo é um crime, sacou? E o Brasil inteiro é conivente com esse crime. Se o meu vizinho rouba, se o meu vizinho é traficante, a polícia descobre ele na casa dele e de alguma maneira eu tenho ligação com isso, eu sou conivente e eu assino esse crime junto com ele, sacou? O racismo tá descrito no Código Penal e o Brasil inteiro assiste aquilo, ele entra na faculdade, não vê os pretos e não vê isso, não vê ligação disso com o Estado racista. Nas boas colocações de emprego ele não vê os pretos e não vê isso como uma realidade racista e isso é racismo. Hoje, a genética e a biologia já nos informaram que raça não existe. Não é possível identificar na natureza, no corpo, no sangue do ser humano, diferenças de tipo racial. Ela é antes uma classificação,
uma ideia coletiva, mas raça ainda é um conceito forte. Com o rótulo de raça, todos se acostumaram a associar valores, crenças e conceitos usados para discriminar grupos sociais. A escola é onde tudo se explode, inclusive o racismo. Ninguém quer sentar perto do menino negro, da menina negra. Ninguém quer fazer trabalho com aquele que é tido como, porque é negro, acredita-se que ele não é inteligente. Eu sou mãe, minha filha, em determinado dia, ela foi para a escola com um penteado diferente do que tinha o costume de ir. Ela foi com o cabelo preso, com 2 pompons. E no dia seguinte, fui pentear o cabelo dela, falou chorando, assim, muito emocionada, ela contou que na escola, na sala de aula, os colegas deram risada do cabelo dela. Em 1954, o sociólogo brasileiro Horaci Nogueira fez uma distinção muito sugestiva. Ele afirmou que o nosso preconceito racial é de um tipo particular, ligeiramente diferente do de outras culturas. Aqui, cultua-se o que ele chamou de preconceito de marca, que não seria a mesma coisa do preconceito de origem, ativamente realizado em países em que costumamos usar como referência de racismo, os Estados Unidos e a África do Sul, em que a segregação chegou a ser uma política oficial. O que Horaci quis dizer é que no nosso racismo conta a aparência, a marca, o contexto e a posição social, não necessariamente a origem. A pessoa pode se definir mais ou menos branca, tudo depende de quem pergunta, das condições sociais em que vive ou de sua situação financeira. Muitas vezes, depende só do contexto. Um negro, nomeado capitão do mato, passa a ser tratado como branco ou pelo menos como uma figura importante no universo do senhor de escravos. E volta a ser negro toda vez que derrapa, que faz algo que não seria esperado de alguém que ocupe uma posição senhorial. Como aqui o intermediário ocupa um lugar forte na cultura, nosso racismo é contraditório e tudo depende das relações que são mantidas entre as pessoas. Ganhou certa fama o relato do século XIX, feito pelo botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, que topou com um grupo de milicianos parado numa estrada de Minas Gerais e perguntou quem era o chefe deles. Um dos soldados apontou um oficial e o francês perguntou: "É aquele negro lá?" A resposta foi rápida: "Não, ele não é negro, uma vez que ele é chefe." Por que o cara negro virar um moreninho, um escurinho assim, gente boa? As pessoas têm medo de falar, de soarem racistas também? Eu, por exemplo, lembro tantas vezes na adolescência, na escola, quando alguém que queria, inclusive, fazer algo positivo pra mim, falava: "Não, você não é negro, você é moreno, não, você é tão legal." Um amigo falou: "Olha, Ronald, você não vai andar naquela rua lá à noite, não, com o celular caro, com câmera, porque, pô, vai que chega um negão aí nas suas costas com uma faca, tá ligado?" Eu falei: bom, por que o cara tem que ser um negão? A imagem que as pessoas têm é uma imagem racista, mas ninguém quer carregar a insígnia de eu sou um racista. Esse imaginário relacionado aos negros como violentos, que faz parte dessa conotação negativa, os estereótipos, ele, quando invade as instituições que nós temos, e, por exemplo, as polícias, isso vai acarretar nesse quadro que a gente tem hoje dos homicídios entre os jovens negros estarem crescendo. Nos anos 30 do século XX, a ideia de democracia racial trocou a noção de raça pela de cultura. A biologia parou de explicar o estado em que se encontrava a sociedade. O que a explica é a trajetória que essa sociedade construiu para si mesma. A ideia de mistura racial deixou de ser considerada uma maldição que nos levaria para o eterno atraso em relação a outras civilizações, para ser tomada como a grande contribuição que o Brasil tinha a dar a outras nações, aquelas que são marcadas pelo ódio étnico, pelas guerras fratricidas, pelas diferenças de raça e origem. Por muito tempo, nos orgulhamos do nosso celeiro de raças e de nossas harmonias, mas miscigenação não é sinônimo de igualdade. Com o tempo, percebeu-se que a inclusão era contaminada pela exclusão social. Somos excludentes e includentes ao mesmo tempo. As desvantagens no acesso ao trabalho, a bens, a moradia e a escola reproduzem a escala de nossas misturas. No Brasil, somos tolerantes com a desigualdade, mas somos flexíveis com relação a etnias. Em muitos países, pessoas com pele clara, mas ascendência negra, continuam a ser tratadas como negras. A origem, por si só, já define o lugar que ela ocupará, pois lá pesa a descendência e não a aparência. Mesmo em lugares em que a ideia de igualdade é considerada um valor a ser estimulado,
como nos Estados Unidos, muitos se acostumaram a classificar as pessoas por meio de hierarquias, negros, hispânicos, asiáticos. Enfrentamos um tipo de racismo no Brasil que parece silencioso. O preconceito não é admissível publicamente. Ele se esconde numa superfície de precária igualdade diante das leis. Há uma espécie de projeto oficial brasileiro que é antirracista e mostramos o melhor da nossa cultura quando nos socializamos e nos identificamos com os padrões de mestiçagem. Mas quando reafirmamos a diferença entre as pessoas por meio de convenções que implicam sujeição e exclusão, simplesmente retomamos ódios antigos segundo o modelo que costurou a relação entre senhores e escravos. Nós nos acostumamos com a ideia de que há áreas em que misturar pode e miscigenação é um valor, é um bem, em que a ideia de inclusão social é realmente tolerável. É o campo da arte, da música, do futebol, da festa popular. Mas em outras áreas valem antigas hierarquias, predomina a noção de que a pessoa deve saber qual é o seu lugar. É o que ocorre no acesso ao trabalho e ao conhecimento, nas ocupações de mando e de autoridade e em algumas relações de convívio cotidiano. E as balas perdidas sempre acertam um corpo negro. E o pior é que essa morte negra não comove. Muita gente falando que não, no Brasil o preconceito não é racial, aqui é um preconceito social. Não é bem isso, né? O povo brasileiro é mestiço, é verdade, é um povo misturado, mas essa mistura a gente não vê nos espaços de privilégio. Então a gente diz, pô, o Brasil é um país da democracia racial. Mas cadê essa democracia racial na USP, por exemplo, onde não tem negros, onde a presença negra é ínfima? Ou então onde é que está essa democracia racial no índice da morte a partir da violência policial? Você não tem mistura. No espaço de privilégio, você quase só tem brancos. A presença negra é invisível. E no espaço da precariedade, da pobreza, da miséria, da violência, você quase só tem negros. É importante dizer que dentre os mais pobres, 70% são negros, e isso historicamente é assim no Brasil. O negro ocupa o mesmo lugar de trabalho, só que ganha menos. A gente se dá bem desde que o branco esteja mandando e o preto obedecendo. O que é esse racismo velado? Nós temos uma analogia que é a seguinte: 6 da manhã, a mãe sai com a criança que não pode deixar em casa sozinha e vai trabalhar, sai lá num bairro pobre e vai lá prestar seu serviço num bairro rico. No meio do caminho, o filho fala: poxa, mãe, que diferente esse bairro, as casas são bonitas, as ruas são largas, tem árvore na calçada. Que bairro é esse aqui? Por que aqui é assim, diferente de onde a gente mora? E a mãe diz: filho, porque aqui é um bairro de classe média, um bairro rico. Ela poderia responder para ele: é um bairro de brancos? Eu te pergunto, ela poderia? Eu não sei se ela diria isso, mas... Mas poderia. Mas poderia, com certeza. Não, poderia. Não tem outra forma. Porque a gente não admite que tem racismo. Esse é o grande nó e a grande mágica do racismo no Brasil. Apesar dele ser explícito e real, existe uma tendência a negá-lo. A herança de uma sociedade por tanto tempo escravagista, tão acentuadamente hierarquizada e descaradamente desigual, grita em nossas veias, e é possível sentir as suas cicatrizes no dia a dia. Talvez discriminar tenha assumido no Brasil uma forma tão particular, onipresente e natural que a coisa precisa ser muito gritante para saltar aos olhos. Mas isso só acontece porque ainda vivemos numa sociedade em que posições sociais desfavoráveis são, no fundo, encaradas como uma realidade da vida, uma maldição que não se reverte. O desafio da cultura brasileira é romper com essa ideia nefasta de que o conformismo e o conservadorismo não têm relação com nossos preconceitos. Obrigado e até a próxima aula.